Vai se sentando e vai rezando assim comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 5, versículo 21. Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que seja curada e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos um fluxo de sangue, também o acompanhava. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que uma força saíra de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe acontecera, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que ainda incomodas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, seu irmão. E tendo chegado à casa do chefe da sinagoga, viu alvoroços que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito a sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumã, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana de oração, o evangelho que nos foi proposto foi exatamente este evangelho de São Marcos. E neste evangelho nós encontramos 2 milagres e duas histórias e 2 milagres. A cura de hemorroísa e a ressurreição da filha de Jairo. Na primeira, uma mulher desesperada, pois tem um fluxo contínuo de sangue, uma hemorragia que não para por nada. Aquela mulher já gastara seu dinheiro com médicos, todo o seu dinheiro, ela tinha posses, mas gastou tudo com os médicos. E não melhorava, só piorava. Era uma situação desesperadora. Uma situação que lhe causa dor, desconforto, imagina as mulheres que de quando em quando já menstruam, que já não é fácil, mas imagina uma menstruação constante, que não para e abundante. Imagina o que sofria essa mulher durante 12 anos. A dor que ela sentia, o desconforto, sempre com as suas roupas íntimas sujas, todas essas coisas. Sempre lavando todas as roupas. Bem, mas isso não é nada. Isso é muito pouco. Porque para os judeus, isso é importante lembrar,
Para os judeus, a mulher que menstruava era uma mulher impura. Ela tinha que fazer um rito de purificação para voltar a ir à sinagoga, ao templo, a rezar, poder colocar ali seu sacrifício. Para ela rezar, ela tinha que fazer o rito de purificação. Depois que ela saísse da menstruação. E essa mulher saía quando do fluxo de sangue? Nunca. Nunca ela podia rezar, porque ela era impura. Nunca ela poderia entrar no templo, porque ela era impura. Olha o sofrimento dessa mulher. Além de sofrer com a doença, nem tinha o consolo de poder entrar na casa de Deus. O sofrimento dela era gigante. Durante 12 anos, uma impura, uma pecadora, que não tinha nem como se reconciliar com Deus, por causa desse fluxo constante de sangue. Ela é uma mulher que já estava morta por dentro. Já não havia mais solução para ela, está desenganada. Na segunda história, um pai, Jairo, chefe da sinagoga, desesperado, que vê sua filha amada à beira da morte. 2 casos de desespero. Mas nas 2 histórias, o poder salvífico de Jesus, o poder salvífico presente nele, que realiza os 2 prodígios. A hemorroísa é finalmente curada. E a filha de Jairo, que não só estava à beira da morte, mas morreu, é ressuscitada. Nos 2 casos, a mais profunda observância da lei de Moisés, não realiza o milagre. No caso da hemorroísa, a lei só declara mais impura, indigna. No caso da filha de Jairo, mesmo Jairo sendo o chefe da sinagoga, o homem da oração, o chefe da oração dos judeus, não fez com que a sua religião, a sua oração, trouxesse a sua filha de volta. Em ambas as histórias, é só Jesus que manifesta a graça do Espírito Santo. Só Ele cura uma mulher desenganada. Só Ele ressuscita a jovem que já estava morta. Só Jesus, que é a graça em pessoa, só Ele, que é a nova aliança, só Ele realiza o impossível. Nem a lei de Moisés. Só Ele. A mulher esperou 12 anos. Jairo esperava a graça no último minuto. E você? Qual é a sua situação? Talvez não seja o fluxo de sangue. Talvez não seja o seu filho ou sua filha que esteja morrendo. Mas se você está aqui, e numa semana de oração, é porque algo lhe trouxe aqui. Alguma intenção. Alguma situação. Qual é a sua situação? Eu não sei por quanto tempo você passa por essa situação. Se é algo para ser resolvido para ontem, porque é desesperador. Eu não sei se é uma situação longa de sofrimento, como dessa mulher de 12 anos. Você está 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sofrendo com esse ou com aquele, com isso, com aquilo. Não sei. Mas o que eu posso dizer para você, que é possível, que de verdade, não sei quanto tempo você espera ser um milagre, mas o que eu digo para você hoje, é que precisamente hoje, é possível que hoje seja o dia de alcançar a bênção. Que hoje seja o dia do milagre. Que hoje seja o dia da realização do impossível que você veio aqui buscar. Eu não sei qual a situação, mas eu sei que o dia pode ser hoje. Lembre-se que Jesus é o Deus encarnado. E por isso ele realiza o impossível. Na anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, a anunciação do próprio nascimento de Jesus, da encarnação de Jesus, o arcanjo diz a Nossa Senhora que para Deus nada é impossível. Jesus já se encarna nesse contexto, nessa palavra do arcanjo. Para Deus nada é impossível. Impossível é a palavra que não existe.
no dicionário de Deus. Para Ele tudo é possível. É impossível aos nossos olhos humanos, mas para Ele tudo é possível. Podemos então perguntar-nos como alcançar o milagre, o impossível. Como alcançaram nesse evangelho a hemorroísa e Jairo para sua filha. Como alcançar esses milagres? Na verdade, Jesus está vivo. E está aqui presente. E o diz a palavra, Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo. E ainda, Mateus 18, 20. É o próprio Senhor que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Repare, Jesus é o mesmo, não mudou e nunca mudará. E aqui Ele está presente, pois estamos muito mais do que 2 ou 3 aqui. Então com certeza Ele está aqui presente, segundo a sua promessa. Mas então, por que os milagres não acontecem? Mas então, por que os milagres não estão acontecendo agora? Exatamente porque nos falta algo. Jesus é o mesmo, mas está faltando uma coisa em mim e em você. Sabe o que nos falta? Fé. É a fé que falta, minha gente. Exatamente a fé. A fé, primeiro, em saber que Cristo está vivo. Que Ele não está morto, Ele está vivo. Mas que também está que Ele continua, como é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua agindo poderosamente, como fazia nos tempos que estava aqui neste mundo. Mas também que Ele está aqui agora presente, Ele não está distante. Não foi coisa do passado, é agora. Ele não está distante, está aqui. Aqui e agora. Presente em nós e entre nós. É isso que a fé nos comunica. A presença real do Senhor, ressuscitado, vivo, aqui em nosso meio, agora. O mesmo, não mudado. O mesmo Senhor, operando poderosamente, realizando milagres, alcançando o impossível. Mas eu creio, você crê? Muito bem, porque só assim acontece. Porque esta fé não faltou nem a hemorroísa, porque depois dela ser curada, Jesus afirma, Marcos 5:34, filha, a tua fé te salvou. Fé, ó a importância. Filha, a tua fé te salvou. E a Jairo, que acabara de perder a filha, Jesus diz de modo direto, não temas, crê somente, tenha fé. Não temas, tenha fé. Sempre tenha fé. Tanto para um quanto para o outro, a fé é que alcançou o milagre, o impossível. Nós queremos coisas grandes. Viemos aqui desejando que se realize até o impossível. Mas, de verdade hoje, nós devemos ir que a fé nos leva a uma atitude. Nos falta fé e quando a temos, é bem pequenininha. Menor que o grão de mostarda. Porque a fé de um grão de mostarda faz mover até montanhas. Mas ela não está movendo montanha, então ela é menor que o grão de mostarda. Isso é que pode chamar de fé. Porque a fé verdadeira nos leva a uma atitude. Vemos no caso da hemorroísa, ela aproximar-se e tocar na ponta do manto do Senhor Jesus. Ela não fica lá só reclamando, lamentando. Ai, minha vida está acabada. Há 12 anos que eu sofro com esse fluxo de sangue. Mas Jesus está aí. Ah, mas se os médicos não curaram, não sei se Ele poderá... Não tem essa história. Jesus de Nazaré, Ele está ali, no meio da multidão. Ela entrou no meio da multidão, foi. Imagina. Jesus já estava pressionado com tanta gente. Todo mundo apertando Jesus de todos os lados. Pois ela deu um jeitinho. E ela tocou na ponta do manto de Jesus. Era tudo que ela conseguiria de tocar em Jesus por causa da multidão também. Ela tocou, mas tocou sabendo que um simples toque no manto do Senhor, na ponta do manto, a daria cura. Ela tocou acreditando. Ela tocou sabendo que era possível. Sabendo que Jesus
era capaz de curá-la. Ela toca, é o ato da hemorroísa, o toque dela. No caso de Jairo, a fé o leva a suplicar de Jesus. Ele tem uma filha que está agonizando em casa. E ele não fica em casa esperando a filha morrer. Ele vai até Jesus para suplicar, para pedir. A fé nos leva a uma atitude que se chama oração. Muitas vezes a gente deseja o milagre, mas não tem fé. Muitas vezes a gente até acha que tem fé, mas não reza. A oração é importante. A fé conduz à oração e a oração alimenta a fé. Uma coisa está ligada à outra. Quem tem fé, reza. E quem reza tem mais fé ainda. Porque a fé alimenta, sustenta a oração. No toque da hemorroísa, a oração daquela pessoa que saiu de si para tocar em Jesus. Na súplica de Jairo, a oração daquele que pede, que suplica, e nem é por ele, é pela sua filha. Só a fé que reza e só a oração que crê alcança o impossível. Tem que ter a fé que reza e a oração que crê. A oração que acredita. Aí alcança o impossível. Marcos 11, 24. Por isso, diz Jesus, é Jesus quem diz, por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, vos alcançareis. É promessa. Tudo. Jesus não fala metade, algumas coisas, uma coisa só. Tudo o que pedirdes na oração, acreditando que já estáis recebendo, já está recebendo mesmo. Basta rezar com fé, oração e fé. É o que alcança o impossível. Está aqui, palavra de Jesus, Marcos 11, 24. Queremos sim coisas grandes, desejamos que se realize o que é impossível, mas nos falta rezar. Ou então nos falta rezar mais. Ou então nos falta rezar com fé. Fé de quem acredita que o que está sendo pedido já está recebendo. Eu estou pedindo, mas já estou alcançando. Eu estou pedindo, mas já estou vendo o que o Senhor está me dando. Não rezar com dúvida. Na carta de Tiago diz da dúvida. Né? Ai, não sei se Deus está me atendendo. Se o Senhor estiver por aí, se eu não tiver coisa melhor para fazer e puder me escutar. Não. Diz a carta de Tiago que a oração da fé salvará o doente. Tiago capítulo 5. A oração da fé que salva. A oração da fé é daquele que reza vendo, reza acreditando, reza já dando graças a Deus porque já sabe que está recebendo. É uma oração com essa autoridade, de fé. Agora, quando eu rezo, acreditando, desconfiando, não dá. Por isso que eu não alcanço. A oração, ela deve vir na autoridade da fé. Rezar acreditando. E acreditar rezando. Isso é muito importante lembrar. Mas vamos dar passos aqui. Rezar sabendo o Deus que temos. Um Deus vivo, presente, poderoso e amoroso. Maravilha. Mas também sabendo quem somos. Não basta saber quem Ele é. É necessário saber quem somos. Saber que somos pecadores, sim, claro. Mas pecadores amados por Deus. Saber que somos pecadores amados por Deus, por este mesmo Deus que é poderoso, vivo, presente, amoroso. Mas também saber, isso é importante, que este Deus nos dá o seu Espírito Santo. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Por isso nos chamamos cristãos. Porque a palavra Cristo significa Messias, ungido. Nós somos cristãos porque nós também somos ungidos pelo Espírito Santo. Então você não é qualquer um. Você é filho, filha de Deus. Você é ungido, ungida pelo Espírito Santo. Saiba quem você é. Olha quem você é. Pecador sim, mas pecador filho de Deus. Pecadora sim, mas pecadora ungida pelo Espírito Santo. Toma posse, mostra que você, quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Eu sou ungido do Espírito Santo. Quando a gente toma posse disso, tudo muda, tudo renova.
devemos ter claro que não só estamos capacitados a receber os milagres de Deus, a vê-lo realizar o impossível em nós, o que é bonito, que já é grande. Eu sou capacitado a receber os milagres, a ver os milagres acontecer em mim. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer muito mais. Ele nos capacita a não só receber os milagres, mas também a realizá-los. Ele não só faz o impossível em nós, mas Ele quer realizar o impossível através de nós na vida dos que nos rodeiam. É mais do que você receber, é você também realizar os milagres. É mais do que você ver o impossível acontecer na sua vida, é você deixar Deus realizar o impossível na vida dos outros através de você. Jesus prometeu, João 14:12. João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Na verdade, como é possível fazermos coisas maiores dos que as que fez Jesus? Como é possível isso? Nós já temos dificuldade aqui em acreditar que podemos fazer as mesmas coisas, os mesmos milagres que Jesus fez. Agora vem essa história que nós vamos ter que fazer coisa maior. Como assim? Que história é essa? Santo Agostinho responde, dizendo que Jesus voltou para o Pai, mas continua presente na sua igreja. E é através da sua igreja que Jesus fez coisas maiores, fez e faz coisas maiores do que Ele fez quando estava aqui. É Jesus fazendo através de nós, que somos a sua igreja. É o ressuscitado que opera através de nós, que somos a igreja de Jesus. Na verdade, sabemos que pertencemos a Cristo. Acho que aqui quase ninguém deve ter dúvida que nós somos de Jesus, que pertencemos a Ele, que somos dele. Porém, não estamos convencidos da contrapartida. Que se somos dele, Ele também é nosso. Já pensou nisso? Ele nos pertence, tal como no matrimônio, onde o esposo é da esposa e a esposa é do marido. Um pertence ao outro. Tá certo que eu pertenço a Deus, mas também Deus pertence a mim. São, na verdade, aquela passagem de Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tá, viu? Como você é dele, mas ele também é seu. Interessante. São João da Cruz, doutor da igreja, que sabia muito de matrimônio espiritual, assim afirma. Olha que palavras bonitas de São João da Cruz. Meus são os céus e minha é a terra. Os anjos são meus e a mãe de Deus e todas as coisas são minhas. O próprio Deus é meu, de São João da Cruz. Até Deus é meu. E para mim, pois Cristo é meu e tudo é para mim. Tudo me pertence. Porque eu pertencendo a Ele, tudo que é dele é meu. Olha só, como diz São João da Cruz. A fé que reza e a oração que acredita nos faz compreender e tomar posse que o poder de Deus é meu poder também. E assim temos em mãos aquilo que o Senhor nos deu. Tudo que é dele é meu. Mas aqui eu quero colocar 3 coisas. Especialmente ressaltar que nós temos 3 coisas pelo poder da oração com fé, que nem o Antigo Testamento tinha, nem os profetas, nem Moisés não tinha. E nem o próprio Jesus usava dessas coisas quando estava aqui na terra. E só nós que temos. Eita, que será? Nem no Antigo Testamento tinha e nem Jesus usava essas coisas, pelo menos não com frequência. Foram 3 coisas que Ele nos deixou para nós usarmos depois que Ele voltasse ao Pai. São 3 coisas aí que eu vou dizer agora. Uma, o nome dEle. Ele não usa o nome dEle. Ele não fala assim, faço isso em meu nome. Ele faz pelo Pai, pelo Espírito, mas não faz em nome dEle.
Ele deu o nome dele, foi para nós fazermos. O sangue dele, claro que ele não deu sangue, porque ele não tinha derramado sangue ainda. Por isso ele não nos deu sangue dele. Ele não usava o sangue dele. Ele usava o Espírito Santo. Mas o sangue dele ele não usava, ele não tinha derramado ainda o sangue. Não, agora nós temos o sangue dele, que é nosso. Está na nossa propriedade. E a mãe dele, que ele deu para nós. Então nós temos as três coisas: o nome dele, o sangue dele e a mãe dele. O convite é: reze com fé o nome de Jesus para começar. João 14, versículos de 13 a 14. E tudo quanto pedirdes, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. No nome dele, em nome de Jesus. Por isso que as orações, até as orações litúrgicas, as orações da igreja, sempre terminam falando isso. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Por Cristo nosso Senhor. Sempre invocando o poderosíssimo nome de Jesus. Porque diz São Pedro que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. E São Paulo diz que porque ele submeteu à cruz, ele se esvaziou até a morte, foi obediente até a morte de cruz, lhe foi dado um nome que está acima de todo nome. É este nome que invocamos. É este nome que nos alcança graça, poder e vitória. O nome de Jesus. Por isso, quando rezar, usa com fé o nome de Jesus. E aí, graças acontecerão. O milagre se realizará. O impossível será alcançado. Usa o nome de Jesus. Ele deu o nome dele para você. Para você usá-lo. Com fé, na oração. Rezar com fé o sangue de Jesus. Segunda coisa. O nome de Jesus, para mim, é muito evidente, porque eu estou na paróquia Jesus de Nazaré. Eu promovo muito a devoção do nome. Porque eu sempre digo que a paróquia de Jesus de Nazaré, nossa paróquia lá em Itapecerica da Serra, é a paróquia que tem o nome de Jesus. Acho que a paróquia se chama com o nome dele, Jesus de Nazaré. Por isso a gente fez crescer na paróquia uma devoção ao Santíssimo Nome. Sempre a gente reza, toda quinta-feira a gente reza a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. E tudo a gente, o lema da paróquia é em nome de Jesus de Nazaré, as palavras de Pedro ao paralítico. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. A paróquia que tem Jesus no nome. Porque leva o nome de Jesus. Mas todos nós levamos este nome. Todos nós devemos usar esse nome. Mas o sangue é uma experiência que a gente sabe do poder do sangue de Jesus, mas que eu tenho feito mais proximamente, de um ano para cá, do sangue de Jesus. Claro que a gente já rezou com o sangue de Jesus, sabe do sangue de Jesus, mas o Senhor tem nos colocado mais debaixo do seu sangue. Na carta aos Hebreus está escrito: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no santuário, no santo dos santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Jesus entra no lugar mais santo do céu, por meio do seu sangue. Ele abre a porta do céu, que estava fechada por causa do pecado, por meio do poder do seu sangue. Tão poderoso é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos abre a porta da salvação. O sangue de Jesus nos salva. O sangue de Jesus nos liberta de toda a força do inimigo. Por isso a gente tem que invocar o sangue de Jesus, tem que pedir o poderosíssimo nome de Jesus. E de pelo menos quase um ano para cá, com conhecimento da Mércia, que já veio aqui, já testemunhou aqui, Mércia lá da Paraíba, a fundadora da comunidade Missão És Fiel. Muitos de vocês já ouviram o testemunho dela, que quando ela falou o testemunho lá na paróquia, o filho da nossa coordenadora de catequese, Miguel, veio e falou assim, falou para a mãe. Aí a mãe veio falar comigo, morrendo de rir, que a mãe não estava, mas o filho estava, falou assim: mãe, apareceu uma mulher lá na paróquia, que o padre César, lá da Paraíba, que contou tanta coisa, que ela morreu e ressuscitou várias vezes. A mulher que não morre, né? E de verdade, é um milagre vivo, né? A gente sabe disso. Mas ela tem uma experiência muito profunda com o sangue de Jesus, que ela sempre diz que tem o cheiro e o poder da vitória. E de verdade, as experiências mais profundas que ela tem a ver com o sangue. E isso tem ressoado muito. Eu passei, semana passada, 8 dias, a gente estava lá, em João Pessoa, né, nesse tríduo do preciosíssimo sangue. E foram momentos muito especiais, muito fortes, da invocação do sangue de Jesus. E invoca o sangue de Jesus, o lugar já muda. As graças acontecem. Só de chamar o nome do sangue de Jesus. O nome de Jesus e agora o sangue de Jesus. Esta é a grande arma de vitória que o Senhor pôs na nossa mão.
O sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus transforma. Invoca o sangue de Jesus para libertar as almas dos seus antepassados no purgatório. O sangue de Jesus para libertar teus filhos e netos, teus sobrinhos. O sangue de Jesus para te curar de toda enfermidade. O sangue de Jesus para libertar de todo vício, de toda opressão do maligno. O sangue de Jesus é nosso. Isso é muito importante recordar. Lá também, até a própria arquidiocese, lá da Paraíba, lá de João Pessoa, a cidade de João Pessoa, foi consagrada há 8 dias atrás ao sangue de Jesus. Isso é poderoso. Colocar uma cidade inteira, uma diocese inteira, debaixo do preciosíssimo sangue do Senhor. A sua família, o seu trabalho, debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus quer teu sangue também. Você comunga o sangue de Jesus, você toma o sangue. É o sangue de Jesus dentro do teu sangue. É forte, vivo, é real. E por fim, rezar com fé com a mãe de Jesus. E essa não precisa dizer muito. Em João 19 está lá escrito. 25 a 27 está lá escrito. Eis aí tua mãe. A mãe dele é nossa, ele deu. Eis aí tua mãe. A mãe dele é nossa mãe. Santo Estanislao Kotska, noviço jesuíta, que morreu cedinho também, como São Luís Gonzaga, também era jesuíta, também noviço. São Estanislao, ele dizia: a mãe de Deus é minha mãe. Ele sempre repetia isso. Uma coisa grande, né? A mãe de Deus é a nossa mãe. Rezar com ela, rezar com fé, porque aí ela se une à nossa oração, ela intercede conosco. E claro que a gente alcança milagre, porque ela é esposa do Espírito Santo, ela que no cenáculo alcançou o poder do Espírito Santo. Mas o meio mais poderoso de você alcançar graças junto ao coração da mãe, que está sempre junto ao coração do filho, é a oração do Santo Rosário. Reza o terço. A Nossa Senhora desceu do céu. Claro, você pode se consagrar, segundo o Médio Grão de Montfort. Você pode fazer outras consagrações à Nossa Senhora. Pode usar ladainha, ofício. Tudo faz bem, tudo é importante. Mas ela não desce do céu para pedir ofício, nem ladainha, nem consagração. Ela desceu do céu para pedir o terço. Toda aparição da Nossa Senhora sempre tem terço. E aí a pessoa quer consagrar, segundo o Médio Grão de Montfort, mas nem reza o terço todo dia. Uma falta de vergonha na cara. Que é uma coisa tão alta e não está fazendo o cotidiano. Quer rezar o terço diariamente. Que ela veio pedir isso. Nas 6 aparições que ela teve em Fátima, nas 6 ela falou: reza o terço, reza o terço, reza o terço, reza o terço. E ainda na última aparição lá em Fátima, ela não disse eu sou a Virgem Maria. Na última aparição, 13 de outubro, ela disse: eu sou a Senhora do Rosário. Essa identificação dela. Por isso, a gente sabe que muitas graças, muitos milagres são alcançados pelo poder da oração da Virgem Maria, mas sobretudo pelo poder da oração do Rosário. Muitos não alcançaram milagres, muitos não alcançaram as graças grandes que querem receber, as linhas pequenas, porque não aprenderam a rezar o terço todo dia. Não aprenderam não, porque aprender já sabe, né? Tomar vergonha na cara e achar tempo, né? Porque tempo o celular tem. Tempo. É engraçado, né? Porque a gente está lá, né, 1h da manhã, 2h da manhã, e a pessoa fala: eu não tenho tempo para rezar, mas 1h da manhã, 2h da manhã, é que eu chego cansado e vou dormir. Mentira! Fica online, a bolinha está verde, está online. 1h da manhã, 2h da manhã. Aí tem alguém que fala assim: padre, mas se o senhor está vendo, é porque o senhor está. Estou mesmo, mas eu já rezei tudo que eu tinha para rezar. Você já rezou? Eu já fiz minha oração. Minha gente, a gente quer graça, quer milagre, mas não reza. E não reza o que a Nossa Senhora pediu, que é a oração do Rosário, que a igreja de São Pio V ao Papa Leão, todos os papas falam a favor do Rosário. Todos. Não tem um papa que não tenha falado uma palavra positiva sobre o Santo Rosário. E quando ela desce do céu para pedir o terço, vem com o terço. Em Lourdes veio com o terço amarrado na cintura, em Fátima com o terço na mão. Às vezes ela faz com os dentes a oração do terço, ela mesma rezando para ela mesma, para ensinar a rezar o terço. Como é importante, a gente ainda se perde. Eu tive agora sábado em Simbres, em Pernambuco, onde a Virgem se dignou a aparecer na década de 30. E lá também ela falou sobre o comunismo, que podia chegar naquela época, né? E como ela falou para combater o comunismo? Com a oração do terço, do Rosário, claro. A oração do Rosário, do terço, claro, óbvio. Sempre o terço. Ela já desceu até na nossa terra para pedir a mesma coisa. Então a gente tem que ficar mais esperto, né? As armas a gente já tem, é só tomar posse, porque a graça e o milagre acontecem. Para, de fato,
dar 2 testemunhos, um mais antigo e outro muito recente. Mas antigo é bem antigo mesmo, né? Não que eu seja antigo. É que eu fui ordenado cedo, ordenado menino. Aí por isso eu tenho 21 anos de padre, com esse rosto de bebê. Lindo como vocês dizem que eu sou, eu só repito. Lá no início do ministério, isso é história lá de quase 20 anos atrás, eu me lembro que eu fui chamado no hospital, eu estava em Taboão da Serra, lá no Hospital Prajussara, para dar uma unção dos enfermos. Mas era uma unção dos enfermos realmente bastante delicada. Era um menino que estava com meningite, 8 anos de idade. Eu dei todos os sacramentos possíveis a dar para ele. Mas quando eu entrei, ele na UTI infantil, a médica disse: o senhor pode fazer as orações. E ele pode até sobreviver. Mas raramente alguém passa por uma meningite desse jeito que ele está e volta sem sequelas. Alguma coisa grave vai acontecer. Ele vai ficar surdo, ou mudo, ou paralítico. Assim, bem, falei para ela: doutora, senhora estudou e entende a sua medicina. Mas da minha parte, da fé e da oração, sou eu que entendo. E eu vou fazer a minha parte e vamos ver o que vai acontecer. Mas, vamos lá. Eu entrei, fiz, dei os sacramentos, rezamos, a mãe rezando, com fé, tudo mais. Depois dali, eu viajei para Roma. Fiquei uns 20 dias, foi uma viagem longa, bem longa. Fiquei na Europa, acho que mais de 20 dias. Quando voltei, né, a dona Ana, lá da paróquia, lá de Santa Ana, que foi minha primeira paróquia, ela falou assim: padre, chegou aqui na missa do sábado à noite, que a gente tinha missa sábado à noite, no sábado à noite, chegou aqui na matriz, uma mãe falando do menino que o senhor visitou no hospital. E ela queria muito ver o senhor. Eu falei: e o menino? O menino eu não vi não. Será que ele está bem? Não me disse nada. Eu falei: ai meu Deus, agora eu vou morrer de curiosidade de saber como que o menino está, né? Mas está vivo. Acho que está, senão não teria falado que morreu, né? Tá bom. Aí no outro sábado, ela esteve lá. E aí ela falou: muito obrigado, deu tudo certo. Aí eu falei assim: e o menino está bem? Que eu levei as palavras da médica, né? Não ficará sem alguma sequela, né? Ele estará mudo, surdo ou paralítico, né? Aí eu fiquei assim: ele está bem mesmo? Está ali, padre. E o menino veio correndo me abraçar, todo feliz. Aí eu falei assim: sem nenhuma sequela, claro. Milagre realizado pelo sacramento e pela fé da mãe também, né? Como essa fé aqui de Jairo. Mas outra coisa que eu ouvi, porque assim, lá na Mercy, lá na Missão SFA, a gente ouve muitos milagres, muitas coisas acontecendo, coisas prodigiosas, parece que são frequentes lá. Além do sofrimento, porque tudo tem custo, né? Então, para ganhar tão altos milagres, lá se paga um preço também alto, né? Óbvio, né? De cruz, de sofrimento, né? Que também tem vários testemunhos lá também. Mas eu estava todo alegre e feliz antes de vir para cá no sábado, né? Numa festa de 15 anos, debutante de uma das filhas que é membro lá de consagrado da comunidade, no casal consagrado lá. E estávamos lá na Maria Isabela, no aniversário de Maria Isabela. Ela tem 3 irmãos, os 3 são pequenininhos, os 3 chamam José, né? E tem ela que chama ela, e ela é a única Maria da turma. E ela completava 15 anos, estávamos lá. Mércia, como sempre, muito agitada, muito animada, muito alegre, me convidou para ir dançar. E dançar naquele negócio, ficar rodando, né? Ficar dançando lá e fazer vídeo lá. Tá bom, falei: vou. Aí fui eu com o Mércia. Enquanto a gente estava esperando para subir, né, no negócio lá para rodar e fazer o vídeo, a Mércia já ia. Eu falei assim: calma, Mércia, esse casal está na frente. Aí o casal falou: não, pode ir vocês, não tem problema não. Aí a mulher falou: a propósito, eu tenho que falar com a senhora que eu acho que eu nunca falei. Diante de mim, eu vi, eu escutei. Não é que falaram, que disseram, porque a Mércia aí, não, eu vi. A mulher ali: olha, eu nunca tive como dar o testemunho, mas naquele terço que a senhora fazia lá e rezava pelas pessoas, e ela estava com a filha, né, uma filha bonita. Eu falei assim: o que me chamou a atenção, que eu falei com a menina bonita, conversei isso aqui. Aí ela falou assim: então eu tenho o testemunho. Porque eu fui lá rezar o terço lá com a senhora, e a senhora falou que Nossa Senhora estava dizendo ao seu coração, não sei se estava falando, que tinha uma mulher ali que estava com o útero virado, desenganada dos médicos de ter qualquer filho, porque o útero estava todo virado, todo avesso. Mas você dizia que a Nossa Senhora
tocava no útero e desvirava o útero, colocava no lugar e pronto para conceber, pronto para ter filho. E eu falei, sou eu, porque eu acho que era a única que tinha um útero virado no meio daquela história, a mulher contando, né? No meio da festa toda. E aí, ela falou que escutou, tomou posse. Um mês depois ela estava grávida. Estava ali com a menina de 8 anos. Há 8 anos da graça e do milagre, né, que havia acontecido. A oração da fé. Rezar, e aí resumimos, né? Rezar com fé, com o nome de Jesus. Rezar com fé, com o sangue de Jesus. Rezar com fé, com a mãe de Jesus. Se você rezar assim, tenho certeza que você que você não vai alcançar o seu impossível. Sabe por que você não vai alcançar o seu impossível? Porque a partir do momento que você começar a rezar desse jeito, tudo vai ser possível, não haverá mais impossível. E aí as palavras de Jesus ao chefe da sinagoga. Está difícil. Ele não falou que ia ser fácil. Está complicado. Pode ficar pior. Mas uma coisa, o Senhor te fala, a mim e a você. O que falou o chefe da sinagoga, fala a você e a mim. Não tenhas medo. Acredita somente. Tenha fé. Vamos rezar. Ele já falou bastante.